22, né? Mas assim, uma coisa que ficou para mim, já peguei, né? Essa promessa, olha, a terra é top, a terra é top. Olha o tamanho do cacho de uva, não é? Só um homem não dá conta de carregar, mas os caras não tomam posse. Quer dizer, puxa vida, perderam a bênção, né? Então, irmãos, nós estamos diante dessa promessa que o nosso profeta liberou, né? É o ano do derramamento do vinho novo. O vinho novo já chegou, mas nós precisamos tomar posse dessas coisas, né, irmãos? Precisamos crer nos dons, crer que Deus está abençoando, crer que Deus está prosperando. Precisamos tomar posse desse cacho de uva gigante, amém, da terra prometida. Então, vamos fazer parte disso. Coloca aí na sua agenda, leva a sério, né? Agora, outra coisa, não sei se vocês ouviram também, o pessoal costuma ouvir só a promessa, né? A promessa eu ouvi, mas ouviu também que ele falou do jejum, para a gente fazer um jejum, né? Forço, radical. Quem ouviu essa parte? Aí diminuíram as mãos, né? Mas não vai fazer igual o irmão. O irmão falou assim: pastor, eu estou tirando 3 refeições. Sério? Meu Deus, me passou, me ganhou. Não, mas como é que está fazendo? Como é que sobrevive? 3 refeições. Ele falou: não, porque eu tomo café, lancho, almoço, lancho, janto, lanche e durmo. Então eu tirei os lanches. Entendi, irmão. Tá. Não faça igual esse irmão, tá, irmão? Faz mesmo aquilo que faz doer, né? Vamos estar junto nisso, amém? E outra coisa muito importante, olha, eu gostei muito dessa nova visão, né? Desse desafio da moçada aí. Cadê o Cris? Cadê o nosso líder? Tá ali, fica em pé aí, o Cris e a Jaque, que são nossos. Vamos recebê-los com uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Cris e Jaque, obrigado, Cris. O Cris e Jaque são nossos líderes do Gifley, né? Da moçada, dos jovens. E assim, essa visão nova, né? De não entregar a cidade, de tomar posse da cidade, né? Irmãos, vou te falar uma coisa, eu creio que o carnaval é um momento de muita tristeza, não é? Eu penso que é um tempo que Deus chora de tristeza, né? Porque, irmãos, é uma afronta a Deus, né? É uma afronta. Todas as cenas e tudo que acontece, vocês já sabem, no carnaval, não é? É uma adoração a uma entidade chamada Momo, não é? Que ele é uma entidade que é o Deus da carne, né? Quer dizer, aí o cara para ser rei Momo, ele tem que comer até quase morrer, né? Aquela satisfação da concupiscência da carne. E é ele que é glorificado nesses dias. Então, tanta prostituição, tanto sangue derramado, tanta miséria. E aí essa posição da moçada, né, em vez da gente se retirar, vamos estar aqui em oração, vamos orar pela cidade, vamos orar pelos nossos líderes, vamos orar para que haja conversão, para que haja arrependimento. Eu achei muito lindo isso, irmãos, muito lindo isso. Então começa amanhã, né, às 3 horas da tarde. Então a gente vai ter, olha, irmãos, eu acho que a gente vai ser aquele filho, sabe? Vai ser aquele filho que o pai já está tão triste com aquele outro filho, né? Tão triste, aí vem aquele e dá alegria para ele, né? Não, vem cá, pai, eu vou te dar muita alegria hoje. Então a proposta é a gente adorar tanto Jesus nesses dias, adorar tanto, louvar ele, e vai ser um tempo tão especial. Para quem é isso? Claro que tem uma idade limitada, tá, gente? Lógico que a gente vai limitar. Então é até 100 anos, ok? Não pode ninguém, porque pode dar problema, o cara pode, né? E aí, mas até 100 anos você está desafiado, não convidado, desafiado a estar aqui com a gente. Beleza? Quantos vão estar aqui com a gente amanhã? Né? Amém? Então, inclusive a Ana Lídia, que vai dar uma palavra poderosa, né? Amanhã a palavra da Ana Lídia? Eu quero assistir essa palavra da Ana Lídia. Eu não vou estar aqui, oh meu Deus. É verdade. Mas tá bom, pessoal, vamos lá. Recado dado, né? Vamos trabalhar. Abra sua Bíblia comigo, aqui no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos avançar. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 25. Juízes 6, 25 diz assim: naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos, e derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o porte da deusa Azerá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus,
um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do porte de Azerá arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão sublime, que nós estamos diante da Tua poderosa palavra, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, nos rendemos, Senhor, à Tua sabedoria. Ó Deus, pedimos espírito de sabedoria e revelação nessa noite. Fala no nosso coração. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Senhor, e essa é a minha oração nessa noite, que o Senhor abra o coração, o nosso coração, dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que eles possam, Senhor, concentrar e atender, entender e atender as coisas que eu vou dizer pelo Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, rendemos esse tempo ao Senhor como uma oferta de louvor ao Senhor, porque o Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá o tempo. Senhor, nós queremos render esse pouco tempo para estarmos aos Teus pés, aprendendo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Muito bem, nós estamos nessa série, né? Acabou virando uma série, porque a gente está falando sobre armas de guerra, e hoje nós vamos falar sobre armas de guerra parte 4, amém? Né? Eu não planejei isso, né? Mas foi saindo, eu penso que o Espírito Santo quer isso, não é? Ele quer que a gente esteja preparado, não é? Ele quer que a gente saiba se defender, saiba lutar as nossas guerras. E aí, eu vou voltar um pouquinho aqui a semana passada, porque, na verdade, essa palavra, ela deveria ser pregada domingo passado, né? Junto com a palavra de domingo passado, mas não tinha como, e ficaria muito grande. Por isso que eu tive que separar. Mas, na semana passada, a gente falou dessa situação que o povo de Israel estava, oprimidos, né, pelos midianitas e pelos amalequitas. Não é uma situação tão terrível que eles vinham, devoravam tudo, e o que eles não comiam, eles destruíam só de maldade. E eram 7 anos de escravidão, debaixo dessa escravidão. Eles oraram, clamaram, e Deus chamou um homem, né? Deus foi ali e desafiou um homem, que é o Gideão. Só que quando Deus chamou o Gideão, Deus chamava o Gideão de valente, de forte, eu sou contigo, e o Gideão dizia, não, eu sou fraco, eu sou pobre, não dou conta, não é? Ou seja, a gente falou o seguinte, que para Deus usar o Gideão, ele precisava mudar a maneira de pensar do Gideão. Quem está comigo aqui, não é? E aí Deus fez isso. Deus começou a mudar a maneira dele pensar pela palavra. Deus liberou uma palavra para ele. Deus falou assim, olha, Gideão, toda essa multidão que você está vendo aí, ó, que são incontáveis como a areia da praia do mar, toda essa multidão é um só homem, e eu e você somos 2, então é 2, eu e você contra 1, nós somos a maioria, Gideão, não é? E essa palavra começou a mudar a cabeça do Gideão, mas Deus falou assim para ele, se isso não for suficiente, se você ainda tiver dúvida, eu vou te levar num lugar e você vai ouvir uma pessoa, o que as pessoas estão pensando a respeito de você, não é? E ele vai lá no arraial do inimigo, ouve o sonho do inimigo ali, dos soldados inimigos, e eles dizem, olha, a espada de Gideão está vindo contra nós, e o Senhor entregou na mão do Gideão todo o arraial dos midianitas. Então, o que significa isso? Que além da palavra mudar nossa mente, Deus vai nos conduzir às pessoas certas, irmão. Quem está me entendendo? Para a gente ouvir coisa certa, não bobagem. Não pessoas erradas que vão destruir a nossa fé, não é? Mas também Deus mudou a mente do Gideão através do que ele dizia. O Gideão era o cara que falava, sou fraco, sou pobre, não consigo, não dá, não tem como. E agora ele está dizendo, venham comigo, pelo Senhor e por Gideão. Oh, meu irmão, não é? Mudou a maneira dele pensar. Então, beleza, top, isso foi muito bom. Maravilhoso, nós vimos que isso é o começo da vitória. Vimos que eles tiveram uma vitória sobrenatural, incrível, 300 homens contra milhares, eles nem conseguiram registrar o número, milhares, não é? Mas eles nem lutaram, nós vimos que o Senhor colocou uma confusão tão grande que eles mesmos se destruíram, os inimigos. Foi uma grande vitória do Gideão. Agora veja bem, essa parte que eu quero compartilhar com vocês, armas de guerra parte 4,
Eu quero falar sobre algo que o Gideão fez. A primeira coisa que o Gideão fez, na verdade. Você vai dizer, não, pastor, a primeira coisa que ele fez foi mudar a mente. Isso é uma atitude. A primeira atitude dele, ok? Quem está comigo? A primeira atitude dele foi mudar a mente, a maneira de pensar, top. Mas qual foi a primeira coisa prática que ele fez? Qual foi a primeira ação do Gideão? Apesar de que o campo de batalha é a mente, tudo começa na mente, beleza. Mas a primeira coisa que ele fez, isso fala muito para a gente, não é? E aí, irmãos, nós estamos vendo aqui que a primeira coisa que ele fez, ele derrubou o altar de Baal e o altar da deusa Azerá, ok? Foi isso que ele fez. Então, o que é que a gente vai falar hoje à noite? A parte 4, o poder da santificação. Diga comigo, o poder da santificação. O poder da santificação. Essa palavra santificação ou Kadash, escreve Kadash, pronuncia Kadosh, vocês sabem, significa santificação, santidade, consagração, né? Toda vez que você lê essas palavras na Bíblia, é a mesma palavra no hebraico, Kadosh, que significa separado, não é? Sair daquele lugar. Então veja bem, a primeira coisa que o Gideão faz é derrubar esses ídolos, ok, queridos? Por quê? O que é um ídolo? É aquilo que eu não domino, é aquilo que me domina, não é? Então, às vezes, uma prática, um vício, um pensamento que eu não domino, não é? Eu não consigo sair daqui. Eu estou tendo todo cuidado de não listar coisas, porque você está falando comigo. Não, irmãos, não, eu não tenho tempo a perder, mas faça a sua reflexão, não é? Então, aquilo que de repente você não vence, aquilo que é uma porta aberta na sua vida, aquilo que te domina, não é? Isso é um ídolo. Interessante isso, porque, irmãos, a gente relaciona a idolatria com aquela imagem e tal. Beleza, isso também é idolatria no maior alto nível, mas veja bem, a idolatria é sutil. O profeta Samuel diz, em 1 Samuel 15, 23, que a teimosia é idolatria. Quem está comigo aqui, ó? Diga assim, teimosia. O que é teimosia? É aquela pessoa que é briguenta, né? Aquela pessoa polêmica, não é? Teimosia é idolatria. O apóstolo Paulo chama a avareza, em Colossenses 3,5, de idolatria. Ele diz a avareza, o amor ao dinheiro, não é? Essa pessoa que nunca está satisfeita, nunca está contente. Sabe, irmãos, tem que ter uma hora que a gente se contenta. Poxa, eu estou contente, estou tão feliz porque eu tenho isso. Isso é prosperidade. Porque, irmão, o cara pode ter todo o dinheiro do mundo e ser descontente. Isso é avareza. Sempre quer mais. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe como essas coisas são sutis? Ah, pastor, eu não estou nisso daí não. Nem avareza, nem eu não sou uma pessoa teimosa, polêmica. Mas, de repente, tem algo na sua vida que te domina. Não é? Esses dias alguém contou um sonho que eu achei interessante, que ela via o ladrão querendo entrar na casa, não é? E as pessoas que ela amava estavam ali dentro da casa, e as pessoas vulneráveis ali dentro, sem saber o que estava acontecendo, e o ladrão querendo entrar, e armado, não é? E ela querendo avisar, mas era pesadelo, né? Ela querendo avisar, sabe como é pesadelo, né? E aí, ela não conseguia avisar. E por quê? Porque ela via que a chave da casa estava para o lado de fora, não é? E o ladrão ia facilmente entrar. Aí ela veio perguntar, o que era isso? Né? Falou para a Meila. E eu, na hora, irmão, quando ela falou, veio aquela coisa assim, né, que eu creio que é do Espírito. Eu nem tinha pensado nisso. Eu disse, isso é uma porta aberta. Isso é uma porta de descontrole. Isso é uma porta que a pessoa não tem a chave. Satanás entra e sai a hora que ele quiser. É algo que ela não tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Entende? Então, irmãos, o que é santificação? O que é kadosh? É separar disso, é pegar esse ídolo que me domina, aonde eu presto meu culto, aonde eu gasto minha energia, aquilo que me domina, aquilo que é o meu Deus, aquilo que é meu vício, eu não vivo sem isso, não é? É eu derrubar isso, quem está me entendendo? Eu derrubar isso da minha vida a despeito das consequências. Nós vamos ver aqui, irmão, que o Gideão pagou um alto preço porque ele fez isso. Não é? Foi uma loucura, foi quase um suicídio o que ele fez, mas ele queria se separar daquilo, quem está me entendendo? Não é? E aí começa, a primeira ação do Gideão para essa conquista, foi ele se santificar.
foi ele derrubar esses altares, foi ele construir o único altar, o altar do Senhor. Quem governa a minha vida é o Senhor. Ele está declarando: o meu Deus é o meu dono, é o meu rei, é o meu Senhor, eu sou servo dele. Por isso eu vou edificar o altar só para ele, aleluia. Irmãos, isso foi a arma da guerra do Gideão, quem está me entendendo? Tem até uma lei na Bíblia que eu acho muito interessante. Eu gosto muito das leis, né? Assim, de associar as leis do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E tem uma lei da guerra, diga lei da guerra. Você sabe que, não é? Em Levítico tem as leis da guerra, tudo que eles tinham que fazer na guerra. E aqui em Deuteronômio, que é a segunda lei que repete a lei, olha só, Deuteronômio 23, 13, eu quero que vocês leiam isso aqui junto comigo, quer ver? Olha só. Olha uma lei que tinha interessante, irmãos, a respeito de santidade. Junto com as suas armas, ok? Era uma arma de guerra. Vocês vão achar engraçado, mas é uma arma de guerra. Junto com as suas armas, levem uma pá. Para quê? Ou seja, junto com o fuzil, junto com a metralhadora, junto com a espingarda, né? Leva uma pá. Vai para a guerra, você não pode ir para a guerra sem pá. Meu Deus, que loucura. Antes de fazer necessidade, cavem um buraco. Eu prometo que está na Bíblia de vocês isso aí, irmãos. Cavem um buraco e depois cubram com terra. Versículo 14. Pô, olha só, a continuação, versículo 14. Para que isso? Como assim? Como que a pá é uma arma de guerra? O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los, para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Diga glória a Deus. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Interessante isso, não é, irmãos? Então, veja bem, o campo de batalha tem que estar limpo, não é? O que é isso? Irmão, eu não posso ir para uma guerra com a minha vida bagunçada. Entende o que eu estou falando? Então, eu tenho que, beleza, eu tenho oração, é arma. Eu tenho a palavra, é a espada do Espírito. Eu tenho um capacete, eu estou reaprendendo a pensar. Eu estou fortemente armado, mas eu tenho uma pazinha. Eu tenho uma pazinha. Porque, irmãos, eu preciso da presença de Deus. Entende o que eu estou falando? Então eu não vou deixar minha vida suja. Então eu não vou deixar um ídolo na minha vida. Eu não vou deixar aquela situação que me domina ali, aquele vício que eu não domino. Eu vou rasgar, irmão, eu vou quebrar essa televisão se eu não dou conta de vencer. Não é? Eu vou sair fora desse lugar. Quando eu falo isso, por favor, não é? Se você está vendo alguma coisa que não deveria ver, não é? Então quebra, não é? Se o teu braço te faz pecar, arranca-o de ti. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o de ti. Melhor entrar cego na vida do que com um olho no inferno. Foi Jesus que disse isso, não é? Então, irmãos, é sobre isso que eu quero falar. Ah, pastor, o senhor só está falando do Antigo Testamento. Tá bom, para a turma do Novo Testamento. 1 de Pedro 1,16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Então eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, as consequências de a gente se santificar, da gente derrubar esses altares, da gente edificar o altar do Senhor, da gente amar o que Deus ama, da gente odiar o que Deus odeia. Amém, queridos? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa aqui que aconteceu com Gideão, vai acontecer com cada um de nós. Diga assim: a santificação libera o poder da conquista. Quer ver? Vamos conferir isso comigo, Juízes 6, 25. Eu vou reler aquele texto do começo. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos. Olha aqui, ó, interessante. Porque, irmãos, o altar do Baal era muito grande. Do lado do altar tinha o altar da Azerá, né? Eles diziam que a Azerá era a esposa desse deus Baal. Baal era um bicho, eu já vi as imagens, as fotos dele. Ele era uma grande imagem com a barriga aberta,
onde eles colocavam os bebês e sacrificavam os seus filhos. Pensa bem num negócio doido desse, maluco desse, não é? Então, era para derrubar. Deus falou isso aqui: Gedeão, antes de você fazer qualquer coisa, antes de qualquer ação, você tem que derrubar esses altares. E você tem que reedificar o altar do Senhor, que não tem mais, está tudo bagunçado, não é? Você tem que estabelecer quem governa quem. Escuta bem. Eu governo os meus sentimentos, os meus desejos, ou são eles que me governam? Não é? Eu estou no comando ou é eles que me governam? Então, a primeira coisa aqui, Gideão, é você resolver isso. Agora, é interessante que ele fala assim, ó, pega o boi que é do teu pai e outro boi de 7 anos. Por que 7 anos? Porque eles estavam escravizados há 7 anos. Aquilo era uma mensagem de Deus. Olha, porque não tem nada... Por que esse boi tinha que ter 7 anos? Só para lembrar. Só para Deus lembrar para eles, olha... Não é que por esses 7 anos, o segredo para vocês serem libertos da opressão, do domínio de Satanás sobre a vida de vocês, é vocês fazerem esse altar para mim com um boi de 7 anos que seria sacrificado nesse altar. Era só uma lembrançazinha para Gideão. Agora presta atenção. O outro boi era o boi do pai dele. Então porque tinham que ser 2 bois para derrubar aquela imagem enorme. Eles amarraram tudo aquilo, eu imagino, não é? E aí, vamos lá! E aí derrubou tudo, irmão, que tragédia. Eles fizeram de madrugada, o Gideão chamou 10 amigos dele, fizeram de madrugada, eles estavam com muito medo, era um caso de vida ou morte, estava arriscando a pele mesmo, Gideão. Derrubaram o negócio todo, e tinha que ser muito rápido, pegaram a madeira, organizaram o altar do Senhor, pegaram o boi que era dele, não o boi do pai dele, não é? Porque o boi do pai dele só serviu para derrubar o altar. Mas eu não posso fazer um sacrifício com o dinheiro do pastor Ricardo, né? Entende? Você vai fazer uma oferta de sacrifício aí, me presta 1.000 aí. Então, ele fez o sacrifício, ele derrubou o altar. Agora veja bem, irmãos, nós precisamos fazer uma escolha, não é? Diga comigo, escolha. A palavra-chave aqui é escolha. Eu tenho que fazer uma escolha. Né? Eu lembro que uma vez, né, veio uma moça que ela queria que eu abençoasse a relação errada dela, né? Ela estava num jugo desigual, totalmente desigual, não é? Um relacionamento totalmente fora da vontade de Deus, irmão, pecaminoso. E eu falei para ela assim, olha, eu lembro que eu peguei um papel, amassei na mão o papel, não é? E com o nome de Jesus, e na outra mão amassei o papel com o nome do dito cujo, carcará sangrinolento. E aí eu coloquei na minha mão e na outra mão Jesus. E fiz assim, escolhe. Quem que você quer? Aí ela disse, não, eu não posso escolher. Porque eu amo os 2. Não, você não está entendendo. Ou um ou outro. Não, mas eu quero os 2. Mas não pode. Jesus disse, aquele que ama o mundo me odeia. Aquele que odeia o mundo me ama. Não tem como servir a 2 senhores, não é? E aí, irmãos, é essa que é a mensagem aqui. Ou Baal governa, ou eu fico escravo desse vício, dessa situação, não é? Ou eu tomo uma posição na minha vida, arrebento com tudo e vou servir o meu Senhor. Quem está me entendendo? É uma escolha. Isso é santificação, irmão. Quer ver um exemplo disso? Que a santificação produz conquista, porque o Gideão conquistou por quê? Porque ele estava santificado, irmãos. Ele resolveu isso. Quer ver outro exemplo? Do Josué, o Josué da Bíblia, não é? O grande Josué, considerado o general invicto, não é? O general invicto. Irmãos, o Josué tremendo. Quando eles foram conquistar Jericó, quando eles foram atravessar o Rio Jordão, Deus falou só uma coisa para ele. Disse para ele assim, Josué 3:5. Disse Josué ao povo, porque Deus falou para o Josué primeiro, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Aleluia. Quer dar comigo? Ou seja, limpa o arraial. Limpa o arraial. Todo mundo com a sua pazinha aí. Limpa o arraial, porque o Senhor está chegando. Não é? E Ele não quer um lugar sujo. Todo mundo se santifica. E eles começaram a destruir os ídolos. Eles começaram a se purificar. Foi tremendo. Irmão, quando o primeiro sacerdote pisou na água, pá, o Jordão se rendeu. Quando eles chegaram em volta da muralha de Jericó, a Bíblia diz que a muralha se ajoelhou para eles. Caiu a muralha, não é? Por quê? Porque, irmãos, eles tinham poder de conquista. Quem está comigo aqui?
Entende? Então, o poder de conquista está na santificação. Agora veja bem, apesar da gente saber que o Josué foi invicto, ele foi invicto mesmo, mas ele perdeu uma batalha. Tudo bem que ele pediu a revanche e venceu. Então, ficou como vitória, tá entendendo? Ou seja, ele não perdeu nenhuma. Mas, como ele perdeu essa, ainda que foi por um período, por um tempo, antes da revanche ainda era uma derrota, eu acho que vale a pena a gente olhar para ela. Por que o Josué perdeu essa única batalha? E detalhe, foi para a menor cidade que eles enfrentaram. O menor exército que eles enfrentaram, não é? Foi essa cidade chamada Ai. E eles fugiram de Ai. Os homens de Ai mataram os israelitas. Foi uma derrota humilhante para o Josué. Aí o Josué foi orar. Olha aí, olha as armas de guerra. Oração, arma de guerra. Aí ele tomou posse da palavra: Senhor, tu disseste que aonde eu pisasse a planta do meu pé, o Senhor me teria dado por herança. Palavra, espada do Espírito. Ele está usando as armas de guerra. Aí o que é que Deus fala para ele? Josué 7,13. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim o Senhor Deus de Israel diz: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Porque um camarada chamado Acã se apaixonou por umas roupas babilônicas ali, e também ficou encantado com umas joias, mas a ordem que Deus tinha dado, porque era a primeira cidade de Jericó, olha, essa primeira cidade, a primícia é minha. A primícia ninguém, nenhum soldado toca nos despojos, era o comando, mas o Acã bonitão resolveu. Entende? A idolatria, a avareza é idolatria. Então ele não conseguiu dominar aquela avareza. Então ele pegou o que não era para ele pegar. O que aconteceu? Ele não prejudicou só ele prejudicou todo o time. Eles perderam o poder da conquista. Olha só, gente. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Irmãos, esse pecado que não é confessado e não é deixado, porque quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Olha que delícia, não é? Eu pequei, mas eu confessei, eu saí de lá, eu derrubei esse altar, eu não vou ficar debaixo desse ídolo, esse ídolo não vai me governar, eu estou fora. Irmãos, eu confesso e deixo, meu Deus, eu alcanço misericórdia, aleluia, graças a Deus pelo sangue de Jesus. Mas o pecado não confessado, diga assim, o pecado não confessado, o pecado não deixado, é uma âncora. Âncora num sentido pejorativo, não num sentido bom, né, que estabiliza o navio, que para o navio, mas de uma forma que ela, a âncora, o cara vivendo, carregando uma âncora, isso que é o pecado. Olha o que diz Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está escondida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Meu Deus do céu. Vocês entenderam? Então a primeira ação do Gideão, irmãos, diga comigo, santificação. Diga comigo, santificação libera o poder da conquista. Segunda coisa aqui que a gente vai ver na vida do Gideão, a santificação dele ali, quando ele escolhe quem ele vai servir, quando ele escolhe ficar livre daquele ídolo, não é? Quando ele escolhe servir só ao Senhor, doa quem doer, ok? A segunda coisa que acontece, irmãos, é a autoridade. Diga comigo, a autoridade. Que olha aí o Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, ou trombeta, corneta, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Olha só que coisa interessante, irmãos. Que coisa interessante. Pensa bem, esse cara que diz assim, eu sou o menor, eu sou o fracote, eu sou o pobretão, a minha família é a mais fraquinha do país, não é? Eu sou solitário, agora eu sou fugitivo da lei, porque eu derrubei o altar, né, do Baal. Rapaz, quem sou eu? Mas, irmãos, quando esse cara se santifica, olha só, quando ele se santifica, e não só ele, mas ele detona aquele bichão lá que todo mundo adorava, escuta bem,
Irmãos, ele é revestido de uma autoridade que quando ele toca a trombeta, quando eles iam para a guerra, eles tinham um toque especial. Poxa, hoje eu estou sem o meu sonoplasta, não é? Puxa vida, que pena. Então, quando eles iam para uma guerra, tinha um toque especial, tinha um toque de convocação, tinha um toque de retirada, tinha um toque de... Enfim, vários toques, está lá na lei da guerra. Então, quando o Gideão toca a rebate de convocação, eu fico imaginando, irmãos, o Gideãozinho lá, que nunca tinha sido um general, ele nunca foi um general, o Gideão era um agricultor, não é? Ele não tinha nenhuma medalha, porque ele nunca tinha tido vitória nenhuma. Quem que é esse cara? Não tem dinheiro, não tem influência, não é ninguém, não é filho de alguém famoso, não é. Ele é de uma tribo, não é a tribo de Judá, ele é de uma tribuzinha pequena. Irmãos, o que acontece? Quando esse cara toca a trombeta, eu imagino o susto que ele tomou, porque tinha uma autoridade nele. Quem está comigo aqui? Bora lá, um sonoplasta aí para mim, vamos lá. Vocês estão muito fracos. E aí, irmãos, quando ele toca a corneta, 32 mil homens arriscam a vida e dizem para ele: tamo junto, vamos lá para o que der e vier. Sabe como que se chama isso? Autoridade. Irmãos, nós só temos autoridade contra Satanás se nós estivermos debaixo da autoridade de Deus. Eu te provo isso. O Adão era um cara completo, feliz. Pensa, casado com a mulher mais bonita do universo, não é? O cara mais rico do planeta, concordam? Não é? O cara tinha tudo. Irmão, mais do que isso, Deus vinha ali com ele pessoalmente. Pensa bem, o cara viu a face de Deus. A Bíblia diz que Deus reunia com ele ali, olha, como um homem com outro homem. E conversava com ele, ensinava princípios pessoalmente para esse camarada. Pensa bem que coisa fantástica. Não é a vida do Adão? Top. Toda autoridade. Irmão, toda autoridade estava com Adão. Satanás batia continência para o Adão. Batia continência para o Adão. Ele era a autoridade, ele era o rei do mundo. Quem está me entendendo? Ele era o representante de Deus. Ele era a autoridade delegada de Deus. Toda a autoridade de Deus estava sobre o Adão. Todo mundo, o Adão chegava, todo mundo, né? Todo mundo, os animais, tudo, todo mundo. O próprio Satanás. Mas qual que foi o jogo de Satanás? Eu só preciso fazer esse camarada sair debaixo dessa autoridade. Quando Deus fala assim, você pode comer do fruto de todas as árvores, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Deus não estava tentando o Adão, irmãos, porque isso não é tentação. Ele podia comer qualquer coisa, ele não estava com fome. Deus não deixou o cara com fome e disse, você fica aí sem comer, e essa árvore aqui você não pode tocar, só tem ela. Não, irmão, ele podia comer qualquer coisa, não tinha tentação. Agora, o que é que Deus estava fazendo? Isso aqui é o símbolo da minha autoridade. Enquanto você obedecer, você tem autoridade. Quem está me entendendo? Irmão, e aí a serpente vai lá, vocês conhecem a história, e engana Eva, mente e tal, ela vai, come, dá para o homem. Quando ele come, eu fico imaginando o que aconteceu naquele momento que ele deu a primeira bocanhada. Irmãos, o universo todo estremeceu, porque agora Satanás reina. O príncipe deste mundo se posicionou no trono. Irmão, o Adão foi ser escravo dele. Primeira providência, vai trabalhar, porque aqui não tem lugar para moleza não. Vai plantar para colher. Pensa, quanto tempo que esse cara esperou para colher, né? Vai lá, suor do teu trabalho, não tem vida mole aqui não, quem manda aqui agora sou eu, agora você é meu escravo. Vocês estão entendendo que, na verdade, tem muita gente na igreja, filho de Deus, que fala com Deus, como Adão falava, que tem a revelação de Deus, como Deus tinha, que é filho de Deus, como Deus era, ou como Adão era. Irmãos, estão posicionados como escravos de Satanás. Porque quando eles saíram debaixo da autoridade de Deus, da obediência à palavra de Deus, eles se tornaram imediatamente escravos de Satanás em alguma área da vida deles. Diga comigo, escolha. O que é que nós estamos escolhendo? Que coisa, né, irmão? De rei do mundo a escravo de Satanás. Essa foi a triste história de Adão. O que gera autoridade é a nossa sujeição à autoridade de Deus. Amém? É só isso que gera autoridade. Lembra dos filhos de Seva? Lembra dos filhos de Seva? É em nome de Jesus que Paulo prega.
Sai! Tá vendo? E os demônios pularam para cima deles, rasgaram a roupa deles, bateram neles, saíram correndo nus. Eles ordenaram em nome de Jesus que Paulo pregava. Olha o que o demônio respondeu para eles: eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo. E vocês quem são? Quer dizer, eles não estavam debaixo de autoridade, então eles não exerciam, não podiam, não estavam autorizados a exercer a autoridade. Vocês estão me entendendo? Né? Eu lembro de uma irmãzinha, né? Eu lembro de uma irmãzinha que me ligou, e a gente estava de férias. Pastor, a mulher está aqui no chão, estribuchando, ela tá possessa de um espírito demoníaco. E a menina novinha na fé, bem novinha na fé. Eu disse: não, você tem autoridade em nome de Jesus, você tem autoridade. Coloca a mão nela lá, expulsa o demônio. Não, pastor, não tenho coragem e tal. Eu falei: irmã, ela é bem bebezinha. Não, mas eu sou muito novinha na fé. Não, mas não importa. Não importa, o Espírito Santo habita em você, vai lá. Eu falei assim: olha, vai lá e manda ele sair. Se ele não sair, me liga de novo que eu vou expulsar ele pelo telefone. E aí, irmão, depois foram me contar a história, né? Foram me contar a história. Que a irmãzinha falou assim, apavorada, ela chegou perto do demônio. E aí o demônio se tribuchando lá, e ela ficou, ela não conseguia, ela nem tocou nele, ela só falou assim: maninho, o demônio, maninho, em nome de Jesus, sai logo dela. Bem baixinho, irmão, quase para morrer de medo. Aí o demônio saiu. Entende? Porque ela estava cheia. Agora eu sei, né? Os bastidores da vida dessa menina, os altares que ela derrubou, não é? A vida séria que ela tinha com Jesus. Quanto mais santidade, mais autoridade. Amém, queridos? Entende o que eu estou falando? O exemplo de Jesus ali no deserto, né? Quando, depois de todas as tentações, e Jesus não caiu em nenhuma. O que é que Satanás queria? Mesma coisa que ele fez com Adão, com o primeiro Adão. A Bíblia diz que Jesus é o último Adão. O que Satanás queria? Queria tirar Jesus da posição dele de santidade. E tentou seduzi-lo para ele pecar, não é? Mas aí Jesus não caiu em nenhuma. E no final, Marcos 4:10, então Jesus lhe ordenou, diga, lhe ordenou. Claro, irmãos, santidade gera autoridade. No final, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Quem está me entendendo? E o bichão saiu fora. A Bíblia diz que ele vazou. Está aqui no versículo 11: com isto vazou o diabo. Por que ele obedeceu a Jesus? Porque Jesus tinha autoridade. Porque Jesus tinha autoridade. Ah, porque ele era o Filho de Deus. Você também é. Aquele que recebeu Jesus, foi-lhes dado o poder de ser feito filho de Deus. O Adão também era. Hã? Não. Por que ele disse sai? E ele saiu? Porque ele se santificou. Ele fez uma escolha. Derrubou esse altar. Não. Transforma essa pedra em pão. Isso aqui fala da concupiscência da carne. Derrubou esse altar. Sobe no monte. Sobe nesse pináculo. Te joga daí. Os anjos virão, vão te salvar. Você vai ficar famoso. Concupiscência de fama, né? Soberba, orgulho, soberba da vida. Jesus pegou os boizão, derrubou o altar. Quem está me entendendo? Olha aqui, sobe aqui no monte. Olha aqui, ó. Todos esses tesouros, todos esses reinos, toda a glória do mundo, se você se prostrar e me adorar, tudo isso foi me dado a mim, pelo Adão seu irmão. Agora eu te devolvo tudo, se prostra aí. E Jesus, concupiscência de ter, de poder, não é? Cadê o boizão? Derrubou. Escolhas, não o meu prazer, não a minha fama, não a minha ganância, né? A minha vaidade, não. Aí, irmãos, agora Jesus cheio de autoridade, chega o diabo lá, sai daqui, vaza daqui. Quem está me entendendo? Você não precisa gritar, você não precisa falar alto, você só precisa se santificar. Amém, queridos? Se você tirar a carniça, não tem mais porque o urubu voltar lá.
Agora não adianta, irmão, ficar gritando, sai, urubu, desesperado, sai, diabo, sai, diabo. Carniça está lá, eles vão sempre voltar, irmãos. Você tem que lidar com a carniça. Tem que escolher tirar ela de lá. Vai dar trabalho? Vai. Vai feder? Vai. Pega a sua pá. Tira essa imundície, joga fora. O que é que o urubu vai fazer lá, se não tem mais imundície? Amém? E último lugar, irmãos. Aleluia. E último lugar. A santificação, além de liberar conquista, poder de conquista, liberar autoridade, a santificação é uma prova de amor. Eu quero terminar com isso. Diga comigo, a santificação é uma prova de amor a Deus. Olha aí, Juízes 6:32, naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Então veja bem, irmãos, preste atenção aqui. Ele arriscou a vida dele, não é? Às vezes eu fico pensando assim, ó, não é? Aqui não tem isso, não é? Mas às vezes eu vou por aí e vejo essas situações. Tipo assim, ó, quando é para derrubar um altar, a pessoa pensa no que ela vai perder, não é? Puxa vida, mas eu vou perder esse prazer. Eu vou perder, né? Eu não quero nem ficar, eu tenho medo de ficar falando assim, pastor, o senhor falou aquilo ali. Não. Ô, irmão. Então, assim, você tem que ter, a frase do Marcão, né? Cada escolha, uma renúncia. Entende o que eu estou falando? Então, tipo assim, rapaz, eu preciso escolher. Eu preciso sair fora desse lugar que está errado. Isso aqui está sendo um ídolo na minha vida. Eu sei que é um princípio errado, não é? Eu estou glorificando Satanás aqui. Eu estou entristecendo o meu Senhor aqui. Mas se eu sair, eu posso perder dinheiro. Se eu sair, eu posso perder o meu prazer. É tão bom estar aqui, né? Quem está me entendendo? Não é? Então, puxa vida. Irmãos, mas eu acho tão lindo, porque o Gideão, quando Deus fala com ele, Gideão, primeira coisa, você tem que derrubar esse altar. Não é? Irmãos, derruba e construir. Diga comigo assim, derrubar e construir. Primeira coisa, derrubar o que está errado e construir o que está certo. Agora, irmãos, por que eu estou dizendo que santificação é uma prova de amor? Porque está na Bíblia, quer ver? Olha, João 14:21, quero que vocês leiam esse versículo comigo, ok? Olha aqui para cá. João 14:21, eu amo esse versículo. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Peraí, mas eu não concordo muito com isso. Porque o Senhor está entendendo, Jesus, que se eu for lá e derrubar esse altar, eu vou ter que sair da cidade. O Senhor está entendendo que eu vou perder a amizade do meu pai, porque o meu pai é o líder da seita. Quem está me entendendo? Entende que às vezes a gente faz assim umas escolhas, umas decisões que ofendem as pessoas. Virou fanático, virou crente. Não é? Aí para eu não ofender a pessoa, eu me entristeço a Deus, eu faço uma escolha. Quem que eu quero entristecer? Engraçado, né? Eu não aceito entristecer a pessoa, porque vão falar de meus amigos, não vão entender, vão me criticar e tal, eu vou ser banido daquele meio, então eu não vou assumir minha fé. Irmão, é só uma escolha. Quem que você escolheu entristecer? Deus ou as pessoas? Alguém vai ficar triste. Quem é que você escolhe? Quem está me entendendo? Então, o Gideão está falando assim, Senhor, você está ligado que se eu fizer isso, eu vou ter que comprar uma passagem só de ida para fora daqui? Eu vou ser expulso da minha família, eu vou perder o meu emprego, não é? Senhor, a minha vida vai parar aqui, porque, olha só, o que é que eu vou perder? Irmão, lindo, ele não fala nada disso. Na verdade, o Gideão só obedece. Então, nós aprendemos aqui que a pessoa que aceita e obedece, prova que ama o Senhor. E aí eu quero te falar uma coisa importante aqui. Eu quero tocar no seu coração aqui, irmãos, porque isso tocou demais no meu coração. É interessante como que Deus, presta atenção aqui, ó. É interessante como que Deus se apresenta para nós como marido da igreja. Já parou para pensar em Jesus assim? Ele fala assim ele fala assim, olha, que nada, fala assim que com amor eterno eu te amei, amém?
Meu Deus, com amor eterno eu te amei. É muito romântico isso, né? Você não acha? É assim que eu amei a Meila. Com amor eterno eu te amei. Né? Com benignidade eu te atraí. Amém? Então Deus fala assim de nós. Ele diz, com amor eterno eu te amei. O apóstolo Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Meu Deus, ele é apaixonado. Quem está me entendendo? Como ele é apaixonado. Agora, é interessante, irmãos. Ele tem ciúme. Ele tem ciúme. Eu não tenho esses ciúmes doentio da carne, né? Não é isso. Falar ciúme, não é esse ciúme doentio, não. Mas, irmão, o camarada vem, né? Dá um abração na Meila. E me cumprimenta. Não, agora eu quero um desse aí também, mano. Qual que é? Tá errado. Né? É por isso que eu não fico abraçando as irmãs, porque eu não quero abrir esse precedente, né? Eu não sou ciumento, mas, irmãos, eu tenho zelo pela minha gata. Quem está me entendendo? Não é? Então Deus, olha o que a Bíblia fala, eu acho tremendo isso. Não terás outros deuses diante de mim. Ele não quer ter concorrência. Quem está me entendendo? Só eu, igual eu. Só eu, né? Não terás outro diante de ti. Tá ligado? Né? Então Deus, irmãos, é assim que ele olha para a gente. Não terás outros deuses. Lembra? Eu quero que vocês olhem para Deus assim hoje, como essa pessoa que se diz marido. Ele fala assim, versículo 5 de Êxodo 20: não adorarás essas imagens, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Essa palavra zeloso é ciumento. Algumas traduções trazem ciumento. Inclusive o Tiago 4:5 diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo. Agora, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu penso nisso, né, essa palavra encheu demais o meu coração. Porque assim, quando a gente ama alguém, né, só os maridos que amam muito suas esposas, veio. Quantas esposas aqui amam seus maridos? Olha, legal. Eu sou muito romântico nesse ponto, isso me quebranta. Agora veja bem o que eu vou te falar. Presta bem atenção. Uma das coisas que eu mais sofro para fazer como pastor, eu sou um pastor, né? E tem duas coisas que a Mila sabe que eu não... Irmão, é muito difícil para mim. Não é? Uma, funeral. Irmão, é por isso que, olha, inclusive, quem vem para a Igreja da Paz vive mais, porque eu oro para vocês não morrerem nunca. Então, porque para mim isso é muito difícil. Muito difícil, irmão. Eu sofro demais no funeral, não consigo não sofrer. Eu sofro pelas pessoas que estão ali, não é? E, vivas, né? E outra coisa, irmão, que é para mim, eu vou assim, oh, meu Deus, é quando o casal está separando, não é? E aí eu sento ali para conversar. Irmão, você não sabe o tanto que eu sofro ali. E uma das coisas que mais me faz sofrer, às vezes eu seguro para não chorar, algumas vezes eu não dou conta e choro. A Mila sempre está junto, porque a gente aconselha junto. Porque, irmãos, sempre que eu vejo uma mulher, especialmente a mulher, né, que é mais sensível, chorando porque ela sofreu uma traição, irmãos, é muito difícil para mim eu não me envolver com aquilo ali. Sabe por quê? Às vezes vem assim a imagem, eu tenho uma filha. Eu já penso, meu Deus, se a minha filha sofreu um negócio desse, não é? Eu já começo a chorar. Então veja bem, o que isso tem a ver com a santificação é uma prova de amor a Deus? Porque veja bem, irmãos, Deus, Ele sente essa tristeza quando Ele é traído. Entende? Porque Ele considera a idolatria a um outro Deus. Lembra que a gente falou no começo? Que idolatria não é só eu adorar uma imagem. Eu posso adorar o dinheiro, eu posso adorar... Lembra? A teimosia. Eu posso adorar um sentimento, eu posso adorar um vício, alguma coisa que me domina. Quando eu tenho um desses deuses na minha vida, eu estou traindo o Senhor. Quem está me entendendo? E Ele sente essa dor. Porque eu também já vi, irmãos, nesses anos de aconselhamento, maridos chorarem assim, ó. Irmão, um homem chorar é muito terrível, né? O cara, uma dor, foi traído. Já vi o homem assim cair no chão, assim, ó, e eu pular em cima dele e tentar abraçar, segurar o cara morrendo de tanta dor.
da traição. Eu quero que você entenda isso. Isso tocou meu coração porque eu pensei, puxa vida, quando eu não venço um desses deuses na minha vida, quando eu sou escravo de um pecado desse, de algo que me domina, não é? Eu estou traindo o meu Senhor. Quem está me entendendo? Puxa vida, irmãos, e essa tristeza da traição, ele sente. Que coisa tem? Imagina, irmão, quantos de nós aceitaria uma mulher? Vou só fazer assim uma cena para você sentir, tá? Mas está amarrado em nome de Jesus. Diga, está amarrado junto comigo. Diga mais uma vez para ficar bem amarrado. Agora a cena para você sentir. Que eu fiquei pensando isso, meu Deus. Não é? Eu fui vivendo esse pensamento de, meu Deus do céu, entendi o quanto que o pecado fere, dói no coração de Deus, né? Porque imagina, a sua esposa fala assim, ó, amor, não é? Amor, eu te amo muito, mas eu não consigo tirar o fulano da cabeça. Entende, amor? Mas eu te amo. Você é o homem da minha vida, mas olha, eu fico pensando nele o tempo todo. E eu tenho que te confessar que mais uma vez eu fiquei com ele. Mas por favor, me perdoe, porque eu te amo muito. Quem está me entendendo? Então, irmão, imagina, toda vez que eu chego com Deus e digo, Senhor, é porque eu te amo, mas eu também amo a pornografia, outro Deus. Não é? E você sabe, a gente já se conhece há muito tempo, entende? Eu e a pornografia, e ela marcou muito a minha vida, foi a minha primeira namorada. Então o senhor sabe, mas eu te amo muito, e o senhor sabe disso. Mas eu caí de novo. Irmão, que marido que quer uma mulher dessa? Entende o que eu estou falando? Não, amor, olha, esse ano eu cresci muito, eu só te traí uma vez. Está entendendo que a gente está diante de Deus fazendo isso? Então, irmãos, o que eu quero fazer aqui agora é assim. A gente não tem que ser santo só porque a gente quer conquistar. Vocês gostaram dessa parte, né? Eu estava vendo os olhinhos brilharem. Conquista, aleluia. Aí eu falei sobre autoridade. Aleluia. Vou pegar o diabo, aleluia. Mas, irmãos, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É que a santificação é uma prova de amor a um Deus que te amou incondicionalmente. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Pensa bem, não é? Meu Deus, que Deus amoroso é esse, que a gente estava lá mergulhado no pecado, Ele foi lá e nos resgatou. E agora eu tenho que dizer para Ele todo o tempo isso. Me perdoe de novo. Senhor, de novo. Não sei o quê. Senhor, difícil. Não consigo, Senhor. Meu Deus, não consigo. Desculpa. Mais uma vez. Até quando? Quem ama o Senhor? Amém, queridos? Muito bem. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Irmãos, olha aqui para mim. Eu amo tanto Jesus que eu quero servi-lo. Quantos querem servir o Senhor? Porque você o ama. Está entendendo? Não é porque você tem que fazer, porque você tem que ser um dizimista fiel, porque se você não for, o devorador vai te pegar. Irmão, imagina se eu fosse fiel, só porque eu estou com medo das consequências do adultério. Puxa vida, olha amor, eu sou fiel a você, porque eu tenho muito medo, porque a Bíblia diz que quem adultera está fora de si, açoites e vergonha encontrará, uma vergonha que não se apagará. Meu Deus, eu não vou nunca adulterar. Irmão, a gente não tem que adulterar porque a gente ama, porque a gente respeita. Quem está me entendendo? Então não tenho que ter medo de Deus, medo das consequências, ou eu fazer as coisas para Deus, para eu merecer algo de Deus. Mas, irmãos, porque eu amo, porque Ele me amou primeiro. Então eu quero servi-lo, eu quero fazer a obra dEle, porque eu o amo. Então olha só o que diz. Cadê aqueles que querem fazer a obra dEle? Deixa eu ver aí. Só os que querem fazer a obra dEle, está lá. Então deixa eu ler com vocês, 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, diga comigo, se alguém
a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Quem quer servir? Está entendendo que se você não purifica, não se santifica, você é inútil? Os filhos de Seva queriam servir, mas eles não se santificavam. Eles foram inúteis. Eles apanharam do diabo ali. Então, irmãos, eu quero fazer a obra de Deus, porque eu amo, aleluia, não é? Eu amo, é por isso que eu quero fazer a obra dele, que eu sou apaixonado por ele. Mas eu entendi que se eu não me santificar, eu sou inútil. Então eu sou um funcionário inútil. Eu quero me santificar porque eu amo. Quem está me entendendo? Amém? Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu quero te desafiar então, nessa noite. Faça a sua oração, irmãos. Eu creio que é noite de arrependimento, noite da gente consertar, noite de derrubar altares, noite de tomar decisões, amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Você sabe, eu não preciso fazer lista, você sabe. E nós precisamos tomar decisões hoje à noite, em nome de Jesus. Aleluia, olha para mim. Pastor, uma pessoa que não se santifica, ela pode conquistar? Sim ou não? Claro. Uma pessoa que não se santifica, pode ter autoridade? Por um tempo? Pode. Qual é o exemplo disso na Bíblia? Vários. Um deles é o Sansão. Irmão, pensa, o Sansão está lá em Gaza, deitado com uma prostituta. Pensa bem. Os filisteus chegam ali, ele levanta de lá, arranca o portão da cidade e sobe com o portão da cidade em cima de uma montanha. Pensa, o cara cheio de poder, conquanto ele está em pecado. Irmão, o voto de Nazireu do Sansão foi quebrado quando ele tocou no leão morto, acabou, foi ali. Mas apesar dele ter quebrado o voto de Nazireu, todo mundo fala, quando ele cortou o cabelo, irmão, foi a última coisa que ele já tinha quebrado. Quando ele tocou no leão, ele quebrou. Quando ele deitou com a prostituta, ele quebrou de novo. E irmãos, ele só vinha quebrando. Mas uma hora, no momento que mais ele precisou, ele foi enganado, veja bem. Porque quando os filisteus chegaram, ele estava com a Dalila. Ele disse, eu vou fazer como das outras vezes. E a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Irmãos, e o cara que tinha toda aquela autoridade de um juiz, o cara que tinha todo aquele poder de conquista, que com uma queixada de jumento ele matou 1000 soldados filisteus. O cara que era um nazireu, consagrado a Deus, isso que significava nazireu, consagrado a Deus. Então a consagração dele liberou muita unção sobre a vida dele, ele foi conquistando, ele tinha muita autoridade, mas ele foi vazando isso. Não acaba imediatamente, escuta o que eu vou te falar, porque a Bíblia diz que, e é isso que eu quero te advertir aqui, porque tem muita gente pensando assim, não, nós estamos debaixo da graça, irmão, a gente não está entendendo o que é graça. O apóstolo Paulo diz assim mesmo, que nós não temos, que o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês estão debaixo da graça.
Então a graça me capacita a não pecar. O apóstolo Paulo ensina: vocês não sabem que essa misericórdia de Deus é para levar vocês ao arrependimento? Então o Sansão deveria pensar assim: puxa vida, eu errei, e Deus continua me abençoando, eu vou me arrepender. Não, o que é que o Sansão pensou? Rapaz, isso não dá em nada, não dá em nada. Tá tudo show de bola, meu irmão. Quanto mais eu peco, mais eu sou abençoado. Só que quando ele precisou, irmãos, ele não tinha mais nada, ele não tinha mais autoridade, ele não tinha mais poder de conquista. Ele foi completamente dominado e escravizado pelos inimigos. Quem está comigo? Então, irmãos, noite de arrependimento. Noite de arrependimento. Vamos consertar o que está errado. Vamos derrubar esse Baalzão aí. Amém? Vamos derrubar em nome de Jesus. Vamos derrubar ele por terra e vamos construir o altar do Senhor. Aleluia, aleluia. Não espera perder para o diabo não, irmão. É agora. Coloque a mão no seu coração, Espírito Santo querido. Obrigado pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que talvez não é aquela palavra que os irmãos vão querer pagar uma pizza para mim no final. Mas, Senhor, eu te peço que o Senhor, ó Deus, convença cada um de nós, ó Deus, dos nossos ídolos, desses ídolos que têm, Senhor, sido nossos senhores, e que definitivamente, ó Deus, nós possamos decidir a quem nós vamos agradar, a quem nós vamos demonstrar o nosso amor, em nome de Jesus, nos dá força, nos dá graça, para nós vencermos, Senhor, esses pecados, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Beijo no coração.